Glória a Jesus. Como nos velhos tempos, né? Eu quero abrir a Bíblia, pedir a gentileza de vocês abrirem Mateus 5. Vou ler dois versículos aqui em Mateus 5. 5:1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Só esses dois versículos. Eu vou dar uma passeada, pontuando algumas situações que me chamam a atenção, que eu queria compartilhar conosco, que tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Irmãos, no capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus, desde quando essa palavra me chamou a atenção, eu nunca mais esqueci dessa palavra. Foi num culto, já tem muitos anos, e Deus fala conosco através de algumas palavras. O fato de estar aqui em cima não é confortável, então eu quero pedir a vocês que continue no espírito de oração e preste atenção, porque às vezes um versículo vai falar contigo e vai transformar a tua vida. Como eu estava dizendo, anos atrás Deus falou comigo através desse versículo e essa frase. Algumas versões dizem o seguinte, que alguns se aproximavam, as multidões estavam ali. Jesus estava exercendo o ministério dele aqui na terra. Então tinha cura, tinha manifestações sobrenaturais, demônios eram expulsos e as multidões estavam ali. Porém, quando Jesus se assentava para ensinar, diz algumas versões o seguinte: alguns se aproximavam. Então isso me chamou muita atenção quando eu entendi isso. Quando Deus falou comigo, posso ousar, como a irmã orou, falar isso. Deus falou comigo. Alguns se aproximavam. Alguns. Então, irmãos, eu comecei a observar que isso se repete até hoje. As multidões, elas continuam seguindo Jesus. Como que eu comecei a perceber isso? Por exemplo, nos cultos de domingo, é o culto que mais tem gente. Normalmente, em todas as igrejas, todas as congregações, né? A nossa congregação aqui é o culto que tem mais frequência. Mas se você for numa igreja que tem 1.000 membros, os 1.000 no domingo vão estar lá. De 3.000, vai estar os 3.000, provavelmente. Então, as multidões continuam seguindo Jesus. Porém, quando ele senta para ensinar, alguns só se aproximam. Como que é isso? No ensino, no ministério do ensino em si. No ministério da palavra, nas escolas bíblicas, nos cursos. Alguns só que se aproximam. Não vem as 200 pessoas no domingo. Não vem as 300, as 400, vem alguns. Então isso me chamou muita atenção. Fica com essa informação aí e vamos para o livro de Atos, no capítulo 1. Eu vou ler mais 3 versículos aqui. Atos 1, versículo 1. Vou ter que ler o 1 porque para você entender todo o contexto. Provavelmente você já conhece a história, mas vai que tem alguém aqui que não conhece. Começa assim: escrevi o primeiro livro, a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Só esses 2 versículos, por enquanto, 3. Irmãos, o que ocorre aqui que me chama muita atenção? Como eu falei lá no Sermão do Monte, Jesus estava exercendo seu ministério, ele chamou a atenção de todo o mundo, e as pessoas iam para lá, e naquele momento,
aconteceu o fato mais importante que essa terra já viu, que foi o Filho de Deus vir ao mundo e manifestar todo o poder, tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente já leu nos evangelhos. Pessoas eram curadas, enfermos, pessoas ressuscitavam, pessoas possessas eram libertas. As multidões testemunharam isso, viram tudo que foi feito, e Jesus, aconteceu o que estava predito desde a fundação do mundo, que foi a cruz. Todo mundo viu esse fato, todo mundo testemunhou. Jesus foi para a cruz e ressuscitou. Aqui em Atos, onde a gente leu agora, diz que Jesus estava vivo e os discípulos estavam com ele. Irmãos, para pensar. Cadê as multidões? Por que as multidões? Porque no ato da crucificação, muitas pessoas entenderam que Jesus era realmente o Filho de Deus. As pessoas chegaram a essa conclusão. Realmente ele era o Filho de Deus. O véu se rasgou. Os religiosos entenderam que ele era o Filho de Deus. Então, as pessoas, se elas entenderam isso, se ele era o Filho de Deus, ele vai ressuscitar. Vamos ficar alerta. Vamos ver o que os discípulos vão fazer. Vamos acompanhar o que os discípulos estão fazendo. Não aconteceu isso. Isso me chamou muita atenção, irmãos, porque como pode um fato desse ter acontecido? Multidões viram isso, viram os milagres, viram tudo o que aconteceu, viu que a profecia se cumpriu, e as multidões estavam dormindo. E apenas os discípulos viram, acompanharam, foram lá e tiveram com o Cristo ressurreto, com o Cristo vivo. Então, isso já me ensina uma coisa. O que é que a gente precisa entender e aprender, irmãos? Quantidade, número, multidão, não é uma coisa para nos preocupar. O que tem que nos preocupar? Saber quem eu sou na caminhada. Isso é uma coisa que tem que nos preocupar. Afinal de contas, eu sou quem? Eu sou a multidão? Ou eu sou o discípulo? Né? Eu vou falar aqui rapidamente de 3 grupos: da multidão, dos discípulos e dos religiosos. Esses 3 grupos acompanharam Jesus o tempo todo, do momento que ele exerceu o seu ministério, depois da cruz. Esses 3 grupos acompanharam Jesus o tempo todo. Qual que era o papel dos discípulos no momento que ele estava exercendo seu ministério? Cooperando, né? Cooperaram com ele, viram tudo, eles foram usados também para curar. Qual que era o papel da multidão? O papel da multidão era receber as bênçãos momentâneas. As multidões queriam ser curadas. As multidões, elas só queriam a cura. Elas só queriam que o pão fosse multiplicado. Elas só procuravam Jesus. Teve um momento, né, até que Jesus falou isso lá em João, as multidões não deixavam ele descansar. E aí ele falou: vocês estão me procurando não pela palavra, não pelo reino, mas porque vocês estão querendo resolver coisas momentâneas. Então, irmãos, a multidão que segue Jesus até hoje, ela continua com essa mesma visão. Ela só quer a bênção momentânea. Ela só quer a bênção, na verdade. Ela só quer a bênção. Não, eu tenho que buscar uma bênção. O culto domingo eu vou buscar uma bênção. O culto é para você. Eu já ouvi isso, inclusive, poucos dias atrás. Eu vi 2 frases que foram assim, meu Deus. Eu falei, meu Deus, o culto, a pessoa falou, o culto foi para você. O culto foi para você, irmãos. O culto é para Deus. O culto é para Deus sempre. A gente não pode perder esse entendimento que o culto não é para nós. O culto não, o culto hoje não foi bom. O culto hoje não gostei da palavra do irmão lá, entendeu? O irmão está meio estressado, enfim. O culto é para Deus, irmãos. Eu estou aqui tremendo porque é para Deus, e Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem eu sou em todos os momentos, sozinho dentro de casa, numa negociação,
no telefone. Deus sabe quem eu sou. E isso é preocupante. Isso eu tenho que me preocupar. Quem sou eu? Porque Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. Então essa preocupação é uma preocupação que tem que ter peso na nossa vida. E o fato de eu ser discípulo é o objetivo, irmãos. Quando eu me converti há 27, 28 anos atrás, o sonho de consumo dos cristãos era diferente de hoje. O sonho de consumo naquela época era o cristão ser batizado pelo Espírito Santo e falar em línguas. Esse era o sonho. As pessoas ficavam angustiadas quando isso não acontecia com o irmão do lado. Meu Deus, cara, tem alguma coisa errada comigo? Eu te pergunto, hoje tem isso no nosso meio? Qual que é o sonho hoje, irmão? É o carro, é a casa. O sonho hoje é ser bem sucedido. Se o irmão não é bem sucedido, então o irmão está mal espiritualmente. Irmãos, não caiam nesse engodo. Isso é laço. Seguindo aqui o nosso passeio aqui em Atos, os discípulos lá de Atos, que eu acabei de ler aqui, eu vou ler também mais um versículo aqui em Atos 1,15, que diz o seguinte, para eu poder, diz assim, no Atos 1,15 diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se aquela assembleia umas 120 pessoas. 120 pessoas. Ou seja, o Filho do Deus vivo esteve aqui na terra, passou pela cruz, tudo que foi profetizado desde o início da fundação do mundo aconteceu, as pessoas testemunharam isso, e apenas 120 pessoas, depois que ele ressuscitou, teve com ele. Eu nem sei se não está claro aqui que essas 120 realmente tiveram com ele, mas é muito pouca gente, vocês não acham não? Por um evento tão forte desse, apenas 120. Será que ninguém teve a curiosidade de seguir os discípulos? Cara, vamos ver o que vai rolar, vamos atrás desses caras, entendeu? Então assim, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas é um fato muito grande para apenas 120 pessoas terem se preocupado, irem atrás, buscar essa realidade. Então, Pedro aqui com essas 120 pessoas, eu pontuei outra situação aqui dos discípulos, né? Que os discípulos, quando estavam com Jesus, que acompanharam todo o ministério, que viram tudo aquilo que aconteceu, que nós sabemos, no momento da crucificação, irmãos, todos os discípulos fracassaram, todos. A gente fala, a Bíblia cita Pedro, que negou, né? Mas todos eles correram, todos ficaram com medo, todo mundo se escondeu. Então, se eu sou discípulo, em que fase da vida, da caminhada cristã eu me encontro? Eu sou um discípulo que a circunstância ainda diz muito para mim, que era o caso do momento até a cruz, porque nesse momento aqui de Atos, eu vou ler aqui mais um versículo para você, se você não quiser abrir, acompanha comigo a leitura, em Atos 5,41, diz o seguinte: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-os por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles quem? Os discípulos, Pedro e João. Tinham sido presos pela segunda vez, o sinédrio, que eram os religiosos, tinham afrontado eles e falado para eles não falar mais do nome de Jesus. E eles, nesse momento, não tiveram medo. Eles se consideraram felizes, né? Ficaram felizes por ser considerado digno de sofrer por causa do nome de Jesus. Irmãos, a minha pergunta para mim mesmo, né? Eu estou aqui para perguntar para mim e espero que você pergunte para você. Irmãos, nessa tribulação que esses irmãos aqui passaram, como é que seria a gente hoje?
Sofrer é bom? Não é, né? Lógico que não. Não é. E esse povo aqui passou por esse sofrimento, pela afronta, e a afronta não vinha de fora, assim, tecnicamente, assim, falando de fora, de ímpios, vinha dos religiosos, dos homens que tinham a lei de Deus. Só que esse povo, os religiosos, eles eram tão zelosos com a lei, que o Filho de Deus veio e eles não reconheceram o Filho de Deus. E esse é outro risco que a gente corre, irmãos. Os três grupos são a multidão, os discípulos e o grupo religioso, a religiosidade. Porque eu e você, como cristãos, corremos um sério risco de ser apenas religiosos. Religioso que mostra o erro lá da pessoa que não vem à igreja, né? Que aponta, né, os problemas das pessoas que não. Você pergunta para a pessoa assim: você frequenta qual igreja? Você é evangélico? Não, não sou não. Sendo que o fato de frequentar a igreja, muitas vezes, infelizmente, não diz muita coisa. Entendeu? Então, assim, como essas pessoas que acompanham Jesus e que frequentam a igreja, eu tenho que ter muito cuidado para não ser apenas um religioso. Porque o religioso, irmão, é aquela pessoa que está no lugar, acha que está confortável, ele tem a posição dele e ele não quer perder a posição dele. Os fariseus, quando o véu se rasgou, eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Eles falaram, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Só que os fariseus, como religiosos, eles queriam a glória dos homens. Os homens respeitavam eles. Eles gostavam de fazer orações nas praças e tal. E isso era o que mais atraía eles. Os religiosos de Atos, dos apóstolos, eles sabiam que Jesus ressuscitou. Tanto é que eles subornaram os soldados. Vocês lembram disso? Os soldados foram lá e falaram, não, realmente ele ressuscitou, vamos te pagar. Quanto é que vocês querem para calar a boca? Então, irmãos, os caras conheciam a lei, conheciam a Bíblia, né? Vamos trazer para os nossos dias. Os caras liam a Bíblia, porque hoje, só abrir, pessoas que se dizem cristãs não têm hábito de ler a Bíblia, irmão. E isso é assustador. Isso é assustador. Isso é achar que a vida cristã é delivery, né? Que você vai chegar ali no Bob's agora, me vê aí um triplo daquele lá enfim. E aí o cara vive a vida cristã achando que o delivery é o culto do domingo, é a palavra, é um culto que vê, e não lê a palavra de Deus, irmãos. Eu quero deixar, se você não lembrar nada do que eu falei, fica com esse versículo aqui que Jesus falou. Ele disse assim para os discípulos: vós estáis limpos pela minha palavra. Pela minha palavra. É a palavra que limpa. É a palavra que nos limpa, irmãos. É a palavra. É a palavra que limpa. E aí, Deus falou comigo há uns, 5 anos atrás, sobre uma passagem que eu vou falar para vocês aqui, mas isso aqui vai ser dever de casa. Em Marcos 7, do 21 ao 23, estava tendo uma contenda dos discípulos de Jesus com os fariseus. Os fariseus reclamando por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. Jesus olhou para eles e falou assim: o problema de vocês, vou falar com as minhas palavras aqui, é que vocês estão preocupados com o que entra, mas o que contamina é o que sai, porque do interior do coração do homem sai. Irmãos, depois olha na revista atualizada Ferreira de Almeida, são 12 palavras que Jesus fala que contamina a gente. Essas palavras, eu chamo elas de semente. Essas sementes estão dentro de mim e de você. Eu vou te falar 3, que são as 3 últimas: soberba, blasfêmia e loucura. Isso aí foi Jesus que falou. Se você quiser discordar de mim, discorda dele, porque está escrito. Soberba, blasfêmia e loucura é uma semente que está dentro de mim e de você. E se você sabe como é que funciona a semente. Essa semente está lá.
Se você colocar uma aguinha lá, colocar um solzinho para ela, e der um ambiente que vá potencializar, essa semente vai crescer, vai virar uma árvore e vai dar fruto. Dessas 12 sementes que Jesus falou, está lá: adultério, prostituição, lascívia, homicídio, inveja. São 12, irmão, são 12. É porque eu não achei que ia entrar aqui no meu... São 12, depois vai lá e enumera. São 12 sementes que estão dentro de mim, que estão dentro de você. Quando eu tenho esse entendimento, você pode dizer assim para mim, assim: Adalto, mas eu não tenho problema com adultério, não tenho problema. Meu irmão, são 12 sementes. Você pode não ter com adultério, com lascívia, com malícia, com inveja, mas se tiver com loucura, se tiver com blasfêmia, se tiver, já vai dar fruto. E é um fruto ruim, e vai te contaminar, entendeu? Vai contaminar. Jesus falou assim: o que contamina é isso, é essa coisa que está dentro que sai, entendeu? Se está dentro e não sai, beleza, é porque não deu fruto, mas que está dentro, está. Então, quando eu tenho esse entendimento, irmãos, eu vou orar e vou falar assim: Senhor, não deixa eu ser contaminado com as sementes que já estão dentro de mim, porque estão, entendeu? Então, assim, é isso. Passando aqui para frente, irmão, os discípulos lá de Atos, eles, em 5:41 que eu acabei de ler para vocês, as circunstâncias para eles já não fazia muito, não tinha muito sentido, não fazia muito sentido. O medo já não dominava mais esses discípulos, porque os membros do Sinédrio ameaçaram bater neles, prenderam eles, e eles, cara, eu não posso negar as coisas que eu tenho visto. Não, vocês estão proibidos, eu sou a autoridade aqui. Importa, vocês mesmos julguem entre mim, entre nós. É melhor eu obedecer a Deus ou a vocês? Então, as autoridades ficaram sem saber o que fazer, e eles viram as coisas, os milagres acontecendo, e tiveram que engolir. Então, o que eu quero pontuar aqui? Os discípulos, no momento do ministério de Jesus, antes da cruz, eles tiveram medo, foram dominados pelo medo e fracassaram. Nesse momento aqui que eles viram o Cristo vivo, e só eles viram, a multidão não viu, e nem os religiosos viram, eles não tiveram mais medo de nada. Nada, circunstância nenhuma afrontava, amedrontava esses discípulos. Irmãos, eu preciso passar por esse processo. Eu não sei o que vai acontecer no mundo. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, né? O mundo que a gente vive hoje. Vai acontecer aquilo que está previsto, irmãos. A igreja vai ser perseguida. Os caras já estão fazendo lei há mais de 30 anos atrás para poder prender cristão. Isso vai acontecer, irmãos. Não sei se vocês estão ligados, mas vai acontecer. E aí, qual vai ser a minha atitude como cristão? É ter medo? Ou não, eu conheço esse Jesus aí. Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu não posso negar aquilo que eu tenho visto. Então, os discípulos, em Atos, além deles serem discípulos, eles passaram por esse processo que todo discípulo precisa passar. Continuando aqui, a multidão, ela não viu o Cristo vivo, não viu o Cristo ressurreto. A multidão, irmãos, eu coloquei aqui, a multidão ela não quer aprender, né? Ela não tem interesse em aprender. A multidão ela só quer o show pirotécnico, ela quer aquele movimento para poder ser curada, para poder ter multiplicação, para poder de repente mudar a vida momentânea. Então a multidão é isso. Até hoje é assim. Tanto é que esses cultos com chamadas, né, assim, dá muita gente. A multidão ela quer a cura física. Ela só quer a cura física. Não que a gente não queira a cura física, é óbvio que a gente quer, né? Mas eu quero lembrar para vocês que Paulo não teve a cura física, curava as pessoas.
O lenço dele curava, a sombra dele curava, e ele tinha um problema. E Deus falou assim: segura a onda aí que vai continuar com esse problema. E era uma coisa que Deus sabia, que ele não podia ter essa cura, e ele entendeu, né? Enfim. Irmãos, continuando aqui sobre a multidão. A multidão, ela quer esse tipo, apenas a cura física, apenas a libertação daquilo que está incomodando, seja espiritual, seja psicológico. Ela quer a prosperidade. A multidão não quer saber das coisas concernentes ao reino de Deus. Lá no versículo 3, no 1:3, citou lá que Jesus estava falando com ele das coisas concernentes ao reino de Deus. E aí, eu lembrei que eu li um livro aí há um tempo atrás, que, não sei se foi um livro agora, uma pregação antiga, que dizia essa frase era a seguinte: antigamente os crentes buscavam o céu, apenas o céu. Você pode ver aí as histórias antigas aí do cristianismo. Você vai ver lá, né, os cristãos do século XIX, teve cristãos que mudou um país inteiro, né? Charles Spurgeon é um desses cristãos. Então, esses homens buscavam o céu. Porque eles buscavam o céu, Deus dava a terra também para eles. De um tempo para cá, os cristãos quiseram conquistar a terra. Por causa disso, eles perderam o céu. E Jesus, ele fala sobre isso. Ele fala que tudo aquilo que você quer buscar a todo custo, você vai perder aquilo. Entendeu? Então, assim, a multidão, ela só quer isso, ela não quer aprender, ela só quer a cura física. A multidão, ela não quer saber das coisas concernentes ao reino de Deus. A pergunta hoje, né, irmãos, para a gente é saber qual grupo que nós estamos. É a pergunta que eu faço. E como é que eu estou agindo? Será que eu sou discípulo? E se eu sou discípulo, em que fase que eu estou? Eu estou naquele discípulo lá que era antes da cruz, ou eu já estou numa fase que a circunstância para mim pouco importa? Seja o que aprendi a viver contente, né, em toda e qualquer situação, sei estar exaltado e humilhado, que a gente só decora o Filipenses 4,13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes Paulo fala isso: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar fome, sei o que é ser, né? Tudo aquilo que ele passou, ser açoitado. Então, irmãos, a pergunta é essa, né? Se eu sou discípulo, em que fase eu estou, né? Que processo que precisa acontecer? Como eu disse, os discípulos lá em Atos, sofrer para eles era motivo de alegria. E aí eu vou falar outra frase aqui, pesada assim, né, forte. Não sei se vocês conhecem um autor chamado A.W. Tozer. Essa frase é muito forte, irmão. Eu li um livrinho dele desse tamanho, mas a frase é forte. Diz assim: o homem a quem o sucesso exalta e o fracasso abate é carnal ainda. Olha isso, irmão. Aquele cara que está sucesso, estou alegre, estou fracassado, estou triste. Ele falou que esse cara é carnal ainda. Ou seja, irmãos, para a gente não ser carnal, tem que estar naquele nível lá dos discípulos de Atos, que a circunstância não vai nos afetar. Os religiosos, irmão, falando um pouco deles aqui, são aquelas pessoas que eu já falei um pouco, que eles estão numa zona de conforto, eles não querem perder aquela posição, né? Ele tem os privilégios dos homens, e eles também não querem saber das coisas concernentes ao reino de Deus. Então não é um grupo legal para a gente ficar. Irmãos, finalizando, o nosso chamado, nosso objetivo, aquilo para o qual Jesus nos salvou, o convite dele é para a gente ser discípulo, irmãos. E eu sei quem nós somos, porque eu sei quem eu sou. Mas Jesus, pela misericórdia dele, resolveu nos salvar.
E eu quero crer que todos nós que estamos aqui hoje, estamos nessa vibe aí de ser discípulo. Porque você estar aqui já é uma boa coisa. Eu estou aqui também, né? Já é algo. Então vamos entender e pedir a Deus que nos ajude. Nós estamos nesse grupo dos discípulos. Vamos entender que no grupo do discípulo a gente tem processos, né? Tem processos, tem coisas que a gente precisa se livrar do medo, das circunstâncias que nos apavoram. A gente precisa atingir aquele nível onde o medo já não nos domina mais. E para finalizar, tem um versículo que está em Lucas 8:33, que diz assim, na versão que eu decorei esse versículo, diz assim: assim, pois, todo aquele dentre vós que quer ser meu discípulo, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Irmãos, esse versículo é forte. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele quer que a gente renuncie, porque a gente acha que tem algo que vai nos salvar, e a gente não tem. A gente acha que tem, quem vai nos salvar é a força do nosso braço, e não é. Ele quer que a gente renuncie para ele dizer assim: agora eu vou te dar a força que você vai vencer. Eu vou te dar o caminho para você não ter mais medo, porque você confia em mim, você me conhece. Então esse é o desafio, para mim pelo menos assim. E essa é a palavra, irmãos, que eu sei que é uma palavra que não sei assim se vai ser entendida, mas eu quero que você entenda essa palavra como uma motivação para a gente, entendeu? Porque é assustador aquilo que eu pontuei no início. As pessoas viram Jesus curar, ressuscitar mortos, e foram muitas pessoas, e só os discípulos viram o Cristo vivo, viram o Filho de Deus depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, que Deus nos ajude, irmãos, e que a gente consiga entender isso, né? E caminhar juntos, ajudando uns aos outros, congregando, né? Não deixemos de congregar, como na oração o irmão Martins falou isso aí na terça-feira, como é costume de alguns, né? Porque as pessoas hoje já não estão querendo nem mais congregar, né? Acha que dá para servir a Deus de casa, enfim. Então é isso, vamos orar mais uma vez para a gente finalizar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos, ó Deus, em quem temos crido. Sabemos, ó Deus, que o teu Santo Espírito é poderoso para nos transformar. O Senhor sabe quem somos nós, Deus. Nós não conseguimos esconder nada de Ti. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha nos socorrer. Ajuda a nossa congregação, ajuda o nosso trabalho aqui, Deus, e ajuda a gente a ser discípulo. Assim nós oramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.